ao primeiro Fórum Getap Milho. Queria agradecer a sua participação, você que nos acompanha. A gente está aqui num debate super interessante. Vamos começar agora sobre mercado. Quem vai acompanhar o Ivan nesse segundo painel, o Ivan que acabou de dar uma palestra pontualíssima, é o Enilson e o Anderson Galvão, que é CEO da Ceres. A gente está aqui para esse debate, mas antes, meninos, queria pedir licença de vocês, porque a gente vai para a nossa segunda enquete. A primeira, por sinal, foi um sucesso. Obrigada pela sua participação. A gente vai falar de mercado agora. Você que nos assiste, você travou sua produção de milho para a próxima safra? A gente tem 3 opções. Mais de 70%, vai lá, participa da nossa enquete. Entre 70% e 40%, aí nessa média, vai lá, responde a enquete, ou menos de 40%, responde aí pra gente. Galvão, queria pegar carona na fala do Ivan, que começou aí na poesia a sua apresentação, e ele falou que da descendência do milho, né? O quanto o milho ele é importante e palpável para o brasileiro. A gente falava sobre isso antes, né? Que é uma commodity diferente da soja, que o brasileiro urbano ele reconhece, né? Como alimento, como commodity, essa diferenciação que faz do milho bastante apreciado. Esse é um ponto muito relevante, né? Porque o milho, culturalmente, ele faz parte do nosso dia a dia. O milho cozido na refeição, o milho em espiga na porta do estádio, na praia. Então, o público urbano ele tem um vínculo cultural e emocional mais direto do que a soja. Consome pouquíssima soja na forma in natura. Você consome soja na forma de frango, porco, leite, ovos e assim por diante. Então, olhando pelo um componente econômico e de mercado, a motivação que a gente sempre colocou no Getap de aumentar a segurança alimentar, aumentar a disponibilidade de milho no mercado interno, é exatamente nesse sentido de que não tenhamos um cobertor de pobre. Se exporta milho, falta milho para o mercado interno. Se faz etanol, falta milho para a ração. Se faz ração, falta milho para a exportação. O Brasil tem condições agronômicas, climáticas, econômicas, tecnológicas e principalmente de capital humano para ser, daqui a pouco, concorrente quase nariz a nariz com os Estados Unidos na produção e, quiçá, ser o maior exportador de milho do mundo. Enilson, a gente falou no primeiro bloco sobre a importância logística para a formação dos preços do milho, né? Quanto isso facilitaria em todos os elos da cadeia. Você concorda? Você tem uma estimativa de quanto, por exemplo, um aperfeiçoamento logístico no Brasil melhoraria a questão dos custos no milho? Exato. Assim, a logística é importante tanto para a entrada de insumos na fazenda, ou seja, possibilitar isso, possibilitar no volume que os produtores em expansão desejam, e também numa questão de formação de preço, né? Menos logística ou menos custo logístico acaba sobrando, dependendo da estrutura, acaba sobrando mais preço ao produtor. Hoje a gente tem bem claro que, especialmente essa dependência de fertilizantes defensivos, acabam tendo um percentual elevado aí dentro do custo de produção do produtor, e como isso está sendo importado, quanto mais eficiente forem essas rotas, mais barato vai chegar ao produtor rural, né? E, consequentemente, menos custo ao produtor rural é menos preço também lá na frente para o consumidor final. Então, logística é um tema bastante importante para a formação de preço para o produtor, de custo para o produtor e também de preço final durante toda a cadeia produtiva, né? A gente tem mais pelo menos 1 hora de transmissão. Se você tem alguma dúvida em relação a mercado, formação de preço, logística, exportação, manda para a gente que a gente está aqui acompanhando. Já chegou a pergunta para o Ivan Vedequim, do Altieles. Bom dia, Ivan. Com essa expectativa de custos para a produção do milho aí, ao longo dos próximos anos e considerando o preço da soja, ainda é mais viável o farelo DCG para nutrição animal em Mato Grosso ou a soja compensará mais? Olha, essa é uma questão complexa e simples ao mesmo tempo, porque ao você fazer uma formulação de uma ração, você vai combinar A com o preço de A, B com o preço de B, insumo C com o preço do insumo C e fazer a sua programação e rentabilizar a sua fórmula, digamos assim, de acordo com o desempenho animal que você prefere. Então, tudo isso é da dinâmica do mercado, como o Enilson deixou muito claro, né? Nós temos um estrangulamento da logística mundial, encarecendo o preço dos insumos, de matérias-primas, no geral,
e até esse mercado se equilibrar, falta container, falta chip, falta tudo, até esse mercado se equilibrar, nós vamos ter esse estrangulamento, esse aumento de custo de produção. Mas uma coisa, anota aí, pessoal, nós temos uma proteção na renda agrícola, que é a proteção da crise brasileira, que é a proteção que está refletida no dólar a 5,50. E esse cenário não vai alterar. Então, o dólar pode aumentar o custo de produção, mas ele aumenta muito mais rapidamente a receita. E outro ponto, né, Anderson? Lucro menor é lucro. Olha para a vizinhança, olha para os setores da indústria, dos setores do serviço e vê quem tem a capacidade de geração de caixa e de lucro. Pessoal, lucro menor é lucro. Agora, Anderson, outro ponto importante para a gente conversar é sobre abastecimento, né? A gente sabe da autossuficiência do milho para abastecer o mercado interno, mas da dependência e demanda do mundo todo pelo milho brasileiro hoje, né? Já que a gente está aí atingindo essa segunda colocação na produção mundial. Que caminhos precisam ser traçados para que o Brasil consiga não ter mais essa preocupação, ficar no vermelho? A gente lembra da crise de 2016, principalmente na suinocultura. Teve muito suinocultor que precisou abandonar a atividade pelos altíssimos preços das sacas de milho. A gente precisa de um equilíbrio nesse mercado também para ter essa tranquilidade. Então, aqui, Suelen, bem em linha com o que o Ivan falou na apresentação dele, é o tema do funcionamento do mercado. O mercado de milho no Brasil, ele já não é um mercado regulado pelo governo há, sei lá, 15, 20 anos. Então, na medida em que o Brasil se inseriu no comércio internacional de milho, exportando excedentes, o milho no Brasil passou a ter um negócio que os agricultores sempre sonharam. Década de 80, década de 90, o custo oscilava com a taxa de câmbio, mas o preço era formado em reais pelo mercado doméstico. Hoje, custos e preços andam na mesma direção, então não é tão grande ou quase não existe o descolamento de renda. E aí o que acontece? Vamos pegar 2021, um ano dramático aí, com regiões com 5, 6, 8 geadas. Pega todo o estado do Paraná, sul e sudoeste de São Paulo, MS, uma das piores secas talvez aí em 100 anos. Sim, o preço do milho subiu, mais por câmbio do que por escassez. Por quê? Apesar de se ter comentado e anunciado muito a importação de milho, 3 milhões de toneladas, o Brasil exportou 21. Então, o saldo, nós ainda, mesmo num ano de uma quebra de safra da ordem de 30%, o Brasil é um exportador líquido de 18 milhões de toneladas de milho. Então, preservar as engrenagens que mantenham o milho brasileiro conectado ao mercado internacional. E o que é preservar as engrenagens? É pegar, por exemplo, um trabalho da Abramilho, da associação, assegurar que o milho brasileiro tem aceitação, tem acordo fitossanitário com a China, assegurar que mais que 120 países comprem milho brasileiro. Segundo elemento é assegurar que a logística e a infraestrutura rode de forma suave, sem grandes solavancos, para possibilitar que o milho do Centro-Oeste, o milho do Tocantins, consiga chegar ao porto, seja Itaqui, seja Barcarena, seja Santarém, de forma competitiva. Então, preservar essas engrenagens é fundamental para que tenhamos o quadro de abastecimento que a gente passou a ter desde 2004, 2005. Anderson, em outras palavras, o estoque regulador do milho, que antes era Conab, governo, armazém, o estoque regulador do milho hoje é o mundo. Você aumenta a quantidade exportada se o preço interno tiver, de certa forma, vantajoso a exportação. Aumenta a importação, você falou aí 3 milhões de toneladas. Então, à medida que nós ganharmos eficiência no custo Brasil, infraestrutura principalmente, poxa, o milho no Brasil vai dançar na gangorra mundial e a demanda mundial vai ser compradora, porque o nosso milho
é muito bom e vai ser competitivo Ivan, em mas custo. deixa eu te fazer uma pergunta. Você que já esteve ali, né, no seio do Ministério da Agricultura, foi secretário de Política Agrícola. Claro que foram em outros tempos, né? Foi há um tempo atrás. A gente vive outra realidade hoje no milho, como o Anderson falou anteriormente. Mas não existe uma maneira de garantir que a gente exporte, continue exportando e ganhando o mundo com o nosso milho, sendo que o produtor ele não sofra tanto com essa iminência de falta? A Sueli, não tem jeito. É a economia, inexorável. é a É o economia livre de mercado. mercado. Então, claro que as regiões importadoras de milho, especialmente o sul, Santa Catarina, por exemplo, eles vão ter que... Santa Catarina plantava 1 milhão de hectares e produzia 3 milhões de toneladas. Hoje planta 400 mil hectares e produz 3 milhões de toneladas. Então, as empresas vão ter que buscar o seu suprimento, mas não tem mão de governo ou mão de política que vai resolver esse desequilíbrio que nós temos entre oferta e demanda regional. Faz parte do jogo. Nilson, por Só favor. aproveitando também, né? Economista, às vezes, é um pouco chato e um pouco repetitivo, né? Jornalista também é. A resposta para a gente em várias frentes, e para essa pergunta, acho que vai bem em linha, como ganhar o mundo sem ter essa percepção de falta? É simples para falar, mas é difícil para fazer. É ganho de produtividade. A gente tem que produzir mais, com menos recursos, menos uso de terra, e a partir daí a gente vai ter essa sensação de falta vai diminuir e, consequentemente, a gente vai se tornar cada vez mais exportador, né? O Brasil já é visto como uma fonte segura de milho, né? Especialmente no segundo semestre. Conforme a gente vai avançando essa safra, vai conseguindo garantir bons resultados, não tem motivo para esse importador duvidar da nossa capacidade. Tem pergunta para você, já vou engatar. Guilherme Câmara disse o seguinte, pergunta para Nilson, qual a expectativa de preços para a saca do milho para o ano de 2022? Hoje, aqui em Pernambuco, está na casa dos R$ 85,00. Será que baixa mais que isso? Entender preço de milho em 2022 é entender dois cenários. É o próprio fundamento de mercado de milho e os fundamentos macroeconômicos do outro lado, né? Como eu disse na minha apresentação, 2022 é um ano político, pode ter renovação, pode não ter, isso tudo impacta em dólar, né? Então, dólar mais alto, consequentemente, preços mais altos. O que eu acho que é importante quando a gente olha para o outro fundamento, que é um fundamento talvez um pouco mais fácil de ser previsto, né? O fundamento dos mercados de milho. Ainda que a gente tenha, em 2022, uma boa segunda safra, que é o que se aponta até então, com crescimento de área, as janelas de produção de soja estão adequadas, então provavelmente a janela de produção de milho inverno também deve acontecer num momento adequado, é que ainda que a gente tenha uma produção ali de segunda safra no ano que vem de 85, talvez até 90 milhões de toneladas, ainda assim o estoque final que a gente vai ter no próximo ciclo ainda é um estoque um pouco baixo em relação à nossa média histórica. Então, os preços de milho no decorrer de 22 devem se manter sustentados, talvez não na casa dos 80, mas ainda preços remuneradores dos produtores brasileiros. Anderson. Tá. Só um complemento à fala do Enilson, e muito boa essa pergunta do Guilherme, que vem lá de Pernambuco, que é o tema da produtividade. A gente ainda tem na nossa cabeça um estereótipo de que o Nordeste é uma região pobre, atrasada, primitiva. E existem, mesmo no Nordeste brasileiro, bolsões de tecnologia agrícola altamente eficientes. Se você pega a região do chamado Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia, e mesmo Pernambuco, tem produtores de milho dessas regiões que colhem 10, 9, 12, 15 toneladas de milho por hectare, com as tecnologias atuais. E, consequentemente, o bom funcionamento do mercado, digo, sinalização de preços, incentiva agricultores, como diria o Oscar Wilde irlandês, a gente resiste a tudo, menos a lucro, né? Incentiva os agricultores a produzir mais e melhor. E aí, nesse sentido, mesmo uma região que hoje é uma importadora líquida, que é o Nordeste brasileiro, tem tecnologia adaptada àquelas regiões, tem profissionais, eu digo produtores rurais, tem capital humano para aumentar a produção local de forma eficiente e rentável e diminuir a dependência de importação, ou do mercado externo, ou mesmo de outras regiões do Brasil. Uma grande coincidência, viu, Anderson? Porque o Guilherme, ele complementou a pergunta dele falando, lembrando que hoje a maior parte do milho que consumimos em Pernambuco vem de Cealba, Sergipe, Alagoas e Bahia. Coincidência. Agora, o Cristiano Sachs pergunta para o Ivan Vedequim,
O Ivan Vedequim, que é um homem da pecuária, do milho, da política, mas também da economia, né? Com lucratividade alta, mas custos também em alta, né, nesse acompanhamento, quais os caminhos para o produtor aumentar a eficiência do negócio? Olha, nós vamos ter um ano político e econômico incerto, vamos ter eleições daqui a um ano, pouco menos de um ano. Então, o risco vai estar nessa conta. Nós teremos um cenário de aumento de taxas de juro, e aí vai ser um ponto importante para a ministra Tereza Cristina, qual será o nível de taxa de juro para a safra 2022-2023. A política agrícola vale a partir de 1º de julho do ano que vem. No ambiente de Selic mais alta, vamos ver aí a negociação da ministra e do apoio político para termos juros compatíveis com a agricultura. Nesse cenário, e aproveitando o momento de que podemos ter, o Enilson disse, os preços ainda vão estar remuneradores para os produtores, ter um lucro nesse cenário de incerteza gestão de caixa, né? E também gestão de caixa, e nós sabemos que na agricultura só cresce quem investe. Então, é preciso calibrar as tecnologias, cada vez mais um pente fino nessas tecnologias ali na microeconomia da fazenda, vamos dizer assim, e também buscar aumentar a rentabilidade dos ativos empregados. Então, quem tem possibilidade de fazer segunda safra, terceira safra, de integração lavoura-pecuária, tem que aproveitar. E, nesse sentido, o setor agrícola, a produção de lavouras está muito à frente da pecuária bovina de corte, que esse sim é um segmento bastante estrangulado do ponto de vista de rentabilidade, porque não dá para comparar, né, Anderson? A rentabilidade de soja, de milho, ou da combinação das duas, com a rentabilidade de uma pecuária que é muito tolerante. A pecuária convive com elevados desníveis de produtividade, que é uma coisa que a gente não vê na avicultura, não vê na suinocultura e não vê cada vez mais na soja. Ou a soja você tem que ser competitivo, produtivo, para poder continuar em campo. E com uma altíssima demanda internacional também, né? Enilson, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre o dólar. A gente falou do ano que vem, do cenário que a gente deve ter de instabilidade. A gente sabe que ano de eleição é um ano bastante crítico, principalmente para a economia, né? Os investidores não sabem para onde olham. O que se espera do dólar? O que o produtor pode se esperar do dólar a partir de janeiro de 22? Hoje o nosso cenário base, até voltando um pouco no tempo, né? Logo no começo do ano, as nossas premissas de dólar é que a gente poderia ter uma valorização do real durante 2021. Ou seja, o real se caminhando mais para próximo de 5, talvez até 4,80. Esse cenário já não se realizou. Ou seja, a gente custou a bater ali nos 5,30, 5,20 e já voltou agora para 5,60, 5,50. Com a adição de risco que a gente tem nesse próximo ano, é bem provável que talvez aí um cenário confiável de dólar para 2022 seja algo em torno ali entre 5,40 a 5,80, né? Ou seja, ou mantidos os patamares atuais ou até um pouco mais o real mais desvalorizado perante o dólar, né? Agora, falando um pouquinho de inflação, Anderson, você queria falar alguma coisa? Depois eu complemento. Sim, tá. Não, pode continuar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que esperar do consumo interno, né? A gente sabe que existe uma perspectiva de alta de inflação para o próximo ano também, e a gente sabe que o consumo anda a passos muito lentos no Brasil, né? Qual é a relação que você faria em relação ao consumo interno e à rentabilidade do produtor de milho? Suelen, até fazendo um gancho com o que o Enilson acabou de falar sobre câmbio, todos nós, a gente tem um hábito já antigo de acordar cedo depois de escovar os dentes e olhar a taxa de câmbio, real por dólar. Mas poucos olham uma taxa de câmbio que chama-se dólar index, ou índice dólar, que é um indicativo de força ou fraqueza do dólar perante as economias do mundo. E quando a gente olha estatisticamente os últimos 15, 20 anos, sim, fenômenos internos, crises políticas, crises econômicas, afetam a volatilidade de curto prazo, mas no médio e longo prazo são outras engrenagens macroeconômicas que efetivamente governam a taxa de câmbio. Então vamos voltar a relembrar e viver. 2002,
2002, prévia da primeira eleição do Lula, o real chegou a quase R$ 4 por dólar. 2008, segundo mandato de Lula, mensalão, todas as crises políticas, o real chegou a 1,55. Era mais barato tirar férias na Flórida do que tirar férias aqui no litoral do Paraná, em qualquer lugar. Então, esses movimentos tectônicos, eles acontecem na macroeconomia global. E o que é importante o empresário, o investidor ter em mente? Que nós estamos agora, uma parte do problema de inflação, não só doméstica, mas global, é resultado de uma brutal liquidez monetária. Os bancos centrais mundo afora, eles já vinham com políticas de irrigar as economias com dinheiro e, com a chegada da pandemia, ligaram a impressora de dinheiro na toda. Então, a alta do preço do terreno, do carro, da saca de soja, da tonelada de minério de ferro é consequência dessa brutal liquidez monetária mundo afora. E a gente começa já a ver elementos, por exemplo, o Fed, o Banco Central Americano, já sinalizando que os juros em algum momento vão começar a subir. Juros começando a subir nos Estados Unidos, sem uma contrapartida de doses cavalares de Selic no Brasil, é um real desvalorizado. Mas se daqui a pouco a autoridade monetária brasileira, o Banco Central, vai lá e traz uma Selic para 12%, 13%, 14% ao ano, não é descartado um câmbio de R$ 4,00, R$ 4,50. Então, são forças que parecem absurdas quando a gente olha na luz do momento de hoje, mas olhar o acontecimento de 15, 20 anos atrás, eu não creio nas bruxas, mas elas existem. Esses movimentos já aconteceram, bruscos, muito bruscos. E aí sim, eu me lembro quando eu fazia pós na GV lá com o Nakano no século passado, ele falava o seguinte, que uma vez que uma moeda desvaloriza, você não pode deixar ela valorizar de novo, porque o país vai ficando vis-à-vis outras economias muito caro. O Brasil, numa paridade de poder de compra, e falando de um consumo muito doméstico, muito reprimido, nós nos tornamos um país muito caro. É caro 1 quilo de frango, é caro um corte de cabelo, um automóvel. Por quê? Essas flutuações brutais de taxa de câmbio que nós tivemos desde o começo dos anos 2000. Ô, Suelen, Pois não. deixa eu acalmar o produtor, que Não, o produtor a está bruxa numa está solta avalanche aqui. ali, mas Olha, vamos acalmar. você nunca vai entender, e nem os melhores economistas vão entender como é que funciona a previsão do mercado de dólar. Ninguém acerta. Tem as variáveis macroeconômicas, dizem que a taxa de câmbio é a inversão do diabo para humilhar os economistas, para dar humildade aos economistas. Então, você, produtor, faça o hedge do seu negócio. Exato. Você venda a sua safra, como o Enilson comentou, e contrata uma boa parte do seu custo de produção. Tem muita gente reclamando, o fertilizante subiu. A safra de soja, o plantio de soja pode ser ciclo curto, e a genética contribui para isso. A genética de milho também encurtou a safra de milho. A safra pode ser de curto prazo, mas o negócio do agricultor é de longo prazo. Então, faça o seu hedge. Quando você trava uma produção, quando você faz uma troca com o seu fornecedor, quando você garante o seu suprimento, você está dando perpetuidade ao seu negócio, está travando a sua rentabilidade independente da taxa de câmbio. Então, gente, tem que jogar o jogo dentro daquilo que você controla na gestão do seu negócio, porque tomar decisão em função do que vem no cenário da economia, a gente vai bater cabeça e não vai chutar em gol. E aí um complemento importante a essa fala do Ivan. Eu estou há quase 27 anos no mercado como analista, como consultor, e o que eu vi nesses 27 anos é que os agricultores que mais acertaram nas suas decisões de tecnologia, de crescimento, de gestão do negócio, são aqueles agricultores que desenvolveram a habilidade de pensar em produto. A minha receita é a minha produtividade média de 3 anos. Minha média de milhas são 120 sacas, minha receita é de 120 sacos. Posso pagar tantos sacos num pacote de fertilizante, tantos sacos num pacote de defensivos, blá, blá, blá. Quanto que me sobrou? 20, 30, 10, 5, 40 sacas de milho? Essa é a verdadeira rentabilidade do agricultor de milho, de soja, de algodão, de café. A
a beleza da agricultura exportável do Brasil é que o preço das nossas commodities está atrelado a dólar. Soja, 85% da variação do preço é dólar, milho está chegando perto disso também. Então, agricultores que se tornam bem-sucedidos, que crescem ao longo dos anos, na nossa visão, são esses agricultores que esquecem taxa de câmbio, ou olha pouco, que esquece preço em reais, ou olha pouco, mas que foca numa análise de rentabilidade em produto. Minha receita é de tantas sacas de milho, de soja, ou arrobas de algodão, e os meus itens de custos em produto me permite uma margem de X sacas de milho, Y sacas de soja, Z arrobas de algodão. Agora que a gente falou sobre essa questão de planejamento econômico, que é fundamental na agricultura, eu queria que o Enilson desse a opinião dele sobre a habilidade do produtor brasileiro fazer isso. Tem muito a aprimorar, na sua opinião? Acho que teve avanços bem claros aí nos últimos anos em relação a tanto ao produtor conhecer e também as outras empresas, corretoras, compradoras de grãos, mostrar essas ferramentas que existem no mercado para ele proteger. Algo em específico para 2022, que a gente já vem falando há um bom tempo dentro da consultoria, é que o produtor tem olhado, ele tem comercializado soja, e aqui milho, né, o importante, muito com o olho olhando o passado, né, olhando o retrovisor. Porque 2020 e 2021 foi um ano que os preços subiram muito, né? E agora a gente está vendo estabilidade, até mesmo alguma queda. Então, é importante que o produtor não olhe para o retrovisor, ele tem que olhar para frente, ele tem que ver como é que está a formação de preço para o restante de 2021, para 2022, e pensar sempre, como o Anderson colocou, em produto. Pô, quanto no meu hectare que está sobrando de produto para mim, né? Porque aí sim ele deixa de ter essa visão do passado para conseguir olhar melhor para a formação de preço do futuro, que é o que importa. Né? Ivan, agora eu queria puxar um pouco o assunto para a questão de política agrícola. Qual é a avaliação que você faz da atenção do governo federal, principalmente da ministra Tereza Cristina, ao milho especificamente? Você acha que é uma política agrícola padronizada, que vale também para a soja, para a pecuária, para outras culturas? Olha, Sueli, ao longo, vamos para pegar pouco, praticamente dos 30 anos do Plano Real, o Brasil teve diversos comandos na presidência da República, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, o presidente Bolsonaro, tudo de diferentes posições ou correntes ideológicas, mas o fato é que o eixo central da política agrícola brasileira continuou e foi fortalecido nessas últimas décadas. Nós temos 30 anos atrás, ou 20 anos atrás, os recursos para a agricultura familiar do Pronaf eram 2 bilhões de reais. Hoje são mais de 30 bi. Então, essa prioridade para a agricultura familiar, para os médios produtores, especialmente para os programas de investimento, e, nesse sentido, o ministro Roberto Rodrigues liderou esse redirecionamento da agricultura, do crédito agrícola para o investimento. Então, nós temos uma política agrícola que custa, anota aí, pessoal, a política agrícola do Brasil custa em torno de 7 bilhões de reais por ano. Só o pacote de ajuda que o governo está aprovando no Congresso, né, são mais de 90 bi para dar os R$400 para as pessoas que foram prejudicadas. Então, o Bolsa Família custava normalmente 30 bi. A política agrícola brasileira, para gerar mais de 1 bilhão, 1 trilhão de receita, custa 7 bi. É dinheiro de troco, dinheiro de pinga, né? Até de etanol de milho, tá certo? Então, mas a política agrícola é barata. O Brasil é um dos países que menos subsidia a agricultura no mundo, só pede para a Nova Zelândia e para a Austrália, que são economias abertas, mas essa estrutura é importante do ponto de vista do crédito direcionado, né? O direcionamento do crédito, do custeio, do investimento, dessa obrigatoriedade dos bancos aplicarem, dos títulos do agronegócio, reforçado pelos FIAGRO agora. Então, o esqueleto da política agrícola brasileira é muito bem montado e a política é mais barata. E eu espero
que isso continue aí nesse horizonte da safra 2022-23, que é o plano de safra do ano que vem. E só um parêntese, Ivan, você participou bem disso, são os próprios títulos do agronegócio que trouxe o investidor privado e urbano para dentro do financiamento da cadeia, né? Exatamente. Isso, quando nós criamos lá em 2004 a lei dos títulos do agronegócio, o objetivo é criar um sistema privado de financiamento do agronegócio, criar uma ponte entre os investidores, entre a Faria Lima e o produtor espalhado em todos os cantos do Brasil. Isso tem mais de 200 bi por ano de saldo do estoque dos títulos do agronegócio. Então, a nossa agricultura, como eu comentei, o mercado de milho é competitivo, a nossa agricultura está tendo um financiamento cada vez mais competitivo, porque ela precisa de muita grana para crescer. Exatamente, eu ia surfar nessa onda, Ivan, porque além dos títulos do agronegócio, a explosão de oferta de crédito para o produtor rural dos bancos privados é excepcional, né? A gente percebe um interesse cada vez maior, uma oferta cada vez maior. Agora, Anderson, o produtor, ele sabe o que fazer quando ele tem oferta de tanto dinheiro para financiar o negócio dele? Esse é um risco, Suelen. Se a gente parar para olhar aí os últimos 2 anos em especial, a terra agrícola dobrou de preço. Arrendamentos dobraram de preços em várias regiões do Brasil. Sim. E aqui é uma relação de oferta e demanda. Não só do agricultor, que teve uma rentabilidade sensacional nos últimos 2 anos, mas também do investidor da Faria Lima, que atravessou um período de 2, 3 anos com Selic muito baixa, Selic de 2%. Então, todo esse dilúvio monetário fez com que o preço dos ativos dentro do meio rural subissem demasiado. Então, o Ivan toca no ponto do preservar caixa. É extremamente fundamental para o agricultor não perder a sua competitividade naquilo que a gente chama sistema de produção. A receita da soja já paga o insumo do milho, a receita do milho já compra o insumo da soja do ano subsequente. O caixa deste agricultor tem que estar muito bem irrigado para ele ter vantagens comerciais de tentar controlar custo de produção via negociação. Vou te comprar à vista, vou te pagar antecipado, ciente dos riscos que a gente está vivendo agora de eventuais atrasos e coisas do gênero na entrega de insumos agrícolas. Então, esse é um grande dilema. A gente já passou na nossa consultoria produtores com necessidade de reestruturação financeira da sua operação, do seu negócio, e fazendo lá o diagnóstico, o produtor falou o seguinte: o que me quebrou foi excesso de crédito, não foi falta. Ninguém quebra por falta de crédito, mas é muito fácil quebrar com excesso de crédito na praça. E quebra-se com uma euforia, né? De dar o passo maior do que as pernas. É isso que eu queria engatar para o Enilson, porque assim, eu costumo falar que, apesar, né, do mercado financeiro ser uma coisa fria, você precisa tomar decisões ali na hora e tal, ele é muito passional também, né? E o produtor, ele acaba muitas vezes se enganando, né, com essa paixão pelo negócio e com essa volatilidade econômica que a gente vem vivendo. Agora, tem muito produtor segurando o milho, a gente sabe, esperando por preços melhores, olhando para o passado, como você bem falou, né? Que dica que você daria para esse produtor que está segurando à espera de preços melhores, Enilson? Acho que o Vedequim matou a charada, né? A euforia pode trazer algumas armadilhas também. A gente está indo para um ciclo que, quando a gente olha no papel, lá na planilha, as margens estão muito boas. Mas isso só acontece se, de fato, o produtor aproveitar essas oportunidades. No caso do milho especificamente, a gente já vem aí de quase um mês, talvez até um mês e meio, de um mercado de milho já bastante parado no mercado interno. Então, assim, parte das indústrias já estão com alguma cobertura. Como o preço de milho subiu muito, as exportações, a paridade de exportação não conseguiu viabilizar tanto a exportação esse ano. Então, o produtor já sentiu um pouco que o mercado pode não estar com aquela euforia toda como se falava, né, se planejava. Para 2022 especificamente, acho que é bem importante o produtor sentar, rever os preços históricos e, de fato, entender se aquela margem que ele está conseguindo, já com os fechamentos de custos, fechamentos de preço, está dentro daquilo que ele imaginou antes de ter toda essa rentabilidade, toda essa abundância que a gente tem visto. Porque uma hora ou outra o mercado vai vir para a sua média.
E é importante que o produtor saiba exatamente se ele está muito acima ou muito abaixo da média. Porque dentro da nossa visão, o produtor ainda tem oportunidades bastante remuneradoras ou atrativas para fechar esses negócios já pensando em 2022. Bacana, a gente está se encaminhando aí em alguns países do mundo para o fim da pandemia, a gente vê aí o avanço da vacinação, a diminuição do número de casos. Ivan, eu queria que você analisasse como deve ficar a demanda pelo milho brasileiro pós-pandemia, né? A gente não pode falar ainda em pós-pandemia, a gente vê alguns casos surgindo em outros países ainda, né? Um receio maior em relação à contaminação, mas em relação principalmente à demanda de milho, como é que deve ficar esse mercado? Olha, do ponto de vista da pandemia, nós tivemos um choque de demanda, inclusive no mercado interno, pelas transferências que foram feitas para a população no nível mais baixo da pirâmide social. Houve uma desestruturação da logística de produção mundial, a economia mundial vai crescer 4,5% o ano que vem, nós vamos crescer 1%. Então, temos aí um descompasso, um contínuo descompasso entre o crescimento do Brasil com a economia mundial. Tivemos um choque de demanda da China no mercado de proteínas em função da peste suína africana, né? Por isso que o preço do boi foi lá acima de R$300 por esse choque de demanda, que é muito raro ocorrer na economia agrícola. Tivemos um choque de demanda de milho por etanol lá nos Estados Unidos, que mudou o patamar de preços. Então, nós caminhamos para uma normalização do mercado. Então, o que eu digo, que eu acho, é jogar o jogo. 2022 já está dado. O plantio da safra de verão já está definido, o que o produtor vai fazer na segunda safra já está definido, os pacotes tecnológicos estão sendo montados. Então, é isso que eu comentei, a agricultura tem que ser esse moto contínuo, esse ajuste permanente, olhando o futuro, olhando o outro lado do rio, porque é assim que o agricultor vai para frente, né? Né, tem oportunidade de negociar melhor a sua safra? Ninguém. Quem especula, perde, tá certo? No geral, quem especula, perde. Então, é seguir avançando. Nós temos um colchão protetor, que se cair o preço interno, vai aumentar a exportação, porque nós teremos ainda, em 2022, a menos que a gente esteja muito enganado, né? O dólar salvando as contas da agricultura brasileira, Suelen. Eu queria lembrar a nossa enquete, a gente vai dar no final desse bate-papo aqui o resultado da nossa enquete. A gente está perguntando para quem nos assiste, você já travou sua produção de milho para a próxima safra? Sim, não? Mais de 70%, média 40% a 70%, menos de 40%. Manda para a gente a sua opinião, porque agora eu vou perguntar para o Anderson uma coisa muito importante. A gente sabe que o produtor brasileiro vem vivendo essa montanha-russa, né? Sempre nessa volatilidade, veio pandemia, a questão econômica, a questão política. Agora, ele tem mesmo pensado em tecnologia, ele tem guardado aquele dinheirinho valioso para pensar os próximos 10 anos da cultura do milho? Suelen, de uma forma muito prática, a gente não pode dizer que o agricultor brasileiro ele é amador. Muito pelo contrário, ninguém seria tão bem sucedido igual é a agricultura brasileira com empresários amadores. Eu vejo as pessoas que nos assistem, as pessoas que estão aí Brasil afora, como empresários altamente capazes e competitivos, tomadores de risco, empreendedores. E um dos elementos aí, fazendo um pouco da conexão com o tema do crédito, o crédito para investimento, um dos elementos, assim, sensacionais da agricultura brasileira nos últimos 5 anos é que nunca, ou não na história recente, o agricultor teve à sua disposição um parque de máquinas tão novo. Olha um detalhe, um parque de máquinas tão novo, olha o exemplo da safra de soja 21-22. É recorde de velocidade de plantio, é uma corrida de Fórmula 1. E por que isso é possível? Tratores novos, modernos, maiores, mais potentes, equipes mais bem treinadas. Eu digo, hoje, se eu entrar num trator desse de última geração, eu não sei onde dá partida. É muito sofisticado, não é
uma operação para uma pessoa sem preparo, sem instrução. Então, a gente discutiu durante a manhã aqui muito do tema da tecnologia. É ingenuidade nossa achar que tem produtor que não tem tecnologia. Produtor sem tecnologia morreu em 2001, 95, 98, 2004, quando foi o último ano de crise severa na cadeia produtiva da soja e do milho. Então, quando eu ando aí pelo interior do Brasil, quando a gente visita propriedades, inclusive as propriedades dos agricultores que participaram desse primeiro GETAP, eu vejo um nível tecnológico que não deixa feio para americano, para alemão, para francês, muito pelo contrário, dadas as dificuldades, os desafios de produção numa agricultura tropical, como o Roberto Risse e o professor Césio falaram, eu acho que o agricultor brasileiro ele está na vanguarda tecnológica, sobretudo para a agricultura tropical. Ivan, eu queria que você fizesse esse link, principalmente com a questão tecnológica, a comunicação do agro com as áreas urbanas e com o resto do mundo, né? Você acha que a gente está conseguindo se comunicar e hoje o público urbano já entende melhor toda essa dinâmica que a gente passou a manhã inteira aqui? Claro que não tecnicamente, com tanta maestria, mas assim, já tem um cheiro do que realmente se trata o agronegócio brasileiro? Olha, Sueli, pegando aqui o gancho do Anderson, Pero Vaz Caminha escreveu, né? Em se plantando tudo dá. Grande bobagem, né? Hoje nós podemos dizer, especialmente olhando o caso do milho, em se tecnificando tudo dá. Porque a revolução agrícola tropical brasileira, feita especialmente no cerrado, no plantio direto, na integração lavoura, pecuária e floresta, nas 2 ou 3 safras, que país do mundo tem essa vantagem comparativa? Os Estados Unidos só tem safra de verão, aqui nós temos safra o ano inteiro, isso evita as grandes oscilações de preço. Então, a tecnologia é o sucesso e o GETAP é a demonstração disso. Mas não vamos esquecer do sorgo nosso de cada dia, também, que incorpora a tecnologia, que é o primo do milho, que ajuda esse desenvolvimento da agricultura brasileira. Ô Sueli, muita gente acha que a agricultura, o agronegócio tem um problema de comunicação, que é mal visto. Olha, eu discordo radicalmente, andando nas ruas de São Paulo, na época lá no centrão de São Paulo, na rua São Bento, quando eu trabalhava na Bolsa, andando nos elevadores, conversando com os motoristas de Uber, de táxi, todo mundo tem uma admiração pela agricultura brasileira, porque todo mundo tem raízes, boa parte das pessoas tem raízes que vêm do campo. Obviamente que nós estamos numa fase de inflação, de carestia de alimentos. Nesses últimos 12 meses, o preço da alimentação cresceu 14% no Brasil, mas a inflação está 5,5% nos Estados Unidos também. Então, é um quadro mundial que só vai ser resolvido com o aumento da produção mundial. E o Brasil, já nessa safra, vai dar o seu recado. Já teria dado se não tivesse tanto problema de clima, geada seca e assim por diante. Então, a imagem que eu sinto que os brasileiros têm é que a agricultura é um bem, é uma salvação e é uma das melhores coisas que o Brasil tem, e isso eu sinto conversando com as pessoas, Sueli. Os números falam por si só, né, Ivan? Agora eu queria falar de um aspecto bastante importante que não falamos nessa discussão aqui mercadológica, que é Estados Unidos, né, Nilson? Como é que se olha hoje para os Estados Unidos em relação à formação de preço? E está sendo prevista aí uma quebra, ainda não se sabe exatamente, né, na safra americana de grãos, mas qual a influência disso na formação de preços? O produtor tem que olhar assim para lá, continuar olhando? Depois que, algo que a gente falou aqui ao longo do nosso encontro, né, depois que o mercado brasileiro passou a se integrar às cadeias internacionais por meio da exportação, a formação de preço de milho no Brasil passou a ser a paridade de exportação, né? Então, a gente olha bastante para dólar e, consequentemente, tem que olhar lá para Chicago. Mais recentemente, com essas notícias dos Estados Unidos, eles buscaram crescer a área nesse último ano, foram incentivados, o clima não ajudou tanto, e hoje há uma incerteza, tanto para a soja quanto para o milho, de qual que seria esse potencial produtivo e o que vai sobrar de estoque por lá.
A notícia é boa para a gente no sentido de que esses riscos criam oportunidades de comercialização para o produtor brasileiro. Então, uma vez que o produtor entenda ou veja a oportunidade dada por essa formação de preço, que dependa de câmbio e dependa de Chicago, é importante que ele aproveite isso para travar custos, margens e assim por diante. Concorda, Anderson? Desculpa, Ivan. Não, e o ponto, Suelen, é que a segunda safra de milho, insistindo novamente, ela promoveu um casamento tão grande com a soja, que a soja cresceu a área nesses últimos 10 anos e carregou junto a área de milho. Então, isso é um benefício que a nossa agricultura tem, que outros países do mundo não têm. Então, isso é, de fato, um capital que a nossa agricultura tem e com toda a sua capacidade de geração de riqueza. A tal da curva M, que eu descobri lá nos anos 80, ela continua existindo, mas a soja acabou, como eu disse, carregando o milho na garupa e quem ganha é o agricultor brasileiro. Então, e aí dentro dessa lógica, Suelen, e aí tanto soja e agora recentemente até milho, o Brasil se torna o país mais competitivo. Então, amanhã, no dia que o preço da soja, o preço do milho cair em Chicago, em Nova York, no caso de algodão, o produtor que vai parar por último é o produtor mais competitivo. E hoje esse produtor, lógico, um pouco anabolizado por uma questão cambial, hoje esse produtor é o produtor brasileiro. Então, se amanhã tiver uma quebra de safra nos Estados Unidos e Chicago refletir com preços mais altos, quem vai morder essa fatia primeiro é o brasileiro. E o contrário também é verdadeiro. Quando esse preço vier a cair, e um dia cai, não tem bem que dure para sempre, quem vai parar por último é o brasileiro. Então, essa é a realidade que a gente construiu aí ao longo de 20 anos de competitividade, totalmente calcada em tecnologia. Perfeito, a gente está se encaminhando, a gente tem aí mais 3, 4, 5 minutinhos de transmissão, a gente tem o resultado da enquete, estou esperando a produção aqui me dar o sinal para a gente rodar ela. Eu acho que a gente pode fazer um giro, né, para passar essa mensagem final nessa manhã tão produtiva. Eu não sei vocês, mas eu achei sensacional esse primeiro fórum Getap Milho, eu aprendi muito, né, como jornalista, e tenho certeza que você da cadeia produtiva também deve ter aproveitado com muita maestria essa manhã. Queria começar pelo Enilson, por favor, Enilson, você tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Não, obrigado, Suelen. Pessoal, acho que o grande, juntando até a parte agronômica com a parte econômica, acho que o grande ponto aqui é o produtor com milho a 10, a 50, a 80, ele tem que pensar em produtividade. Se lá no final das contas ele tiver um bom controle de produto, tiver lá suas 120, 150, suas 200 sacas por hectare, com o controle de um bom pacote tecnológico, certamente ele vai ter lucratividade e vai conseguir fazer com que a sua fazenda não vire por 1, 2, 5, mais 5, 10, 15, 20 anos, até ele fazer o processo de sucessão da sua fazenda, né? Então, assim, o produtor ele tem que olhar no longo prazo, e olhar para o longo prazo e olhar em tecnologia e produtividade. Enilson Nogueira, economista na Célides, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Suelen, obrigado também a todo mundo que nos acompanhou hoje. Ivan Vedequim, você tem 1 minuto e meio, eu sei que você é pontual. Ok, Suelen. Bom, gestão de fluxo de caixa, pente fino nos investimentos, redução do desperdício nacional bruto, calibrar uma tecnologia, reduzir perdas, os insumos estão caros. Então, essa eficiência na tecnologia que nós vimos no primeiro painel é o terceiro tripé da agricultura em 2022, 2023. Eu queria, por final, dizer que eu estou muito feliz aqui de participar desse evento. Como eu comentei, eu tenho quase 45 anos aí de acompanhamento da história do milho e muito feliz com esse evento e mais feliz ainda de ver o sucesso desse produto, desse aço da agricultura brasileira, com múltiplos usos e que gerando essa capacidade do milho gerar riqueza Brasil afora, melhorar o índice de desenvolvimento urbano sobre a bandeira da sustentabilidade.
Então, eu queria até fazer uma propaganda. Olha, amanhã a Samantha Pinedo, que está lá na COP26, vai falar de sustentabilidade, que é esse novo desafio, esse novo compromisso, esse novo DNA do agronegócio brasileiro. Obrigado, pessoal. Ivan Vedequim, ex-secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, consultor da Vedequim Consultores e um entusiasta do milho, assim como Cora Coralina. Obrigada. Anderson Galvão, que é o nosso anfitrião hoje aqui, CEO da Celeris, por gentileza, faça a sua análise dessa manhã, essa manhã histórica para o milho brasileiro. Olha, acho que por tudo que nós vimos hoje pela manhã, Suelen, as participações, as perguntas que chegaram do público que nos assistem, a gente teve indicações aqui que centenas de pessoas estão nos acompanhando online, que o tema, primeiro, é muito pertinente. Todos os agricultores, todas as pessoas envolvidas na cadeia produtiva do milho estão preocupadas e comprometidas com o aumento de produtividade, eficiência, abastecimento, e isso reforça, confirma uma tese que começou lá no ano passado, de criar este fórum, de trazer e de manter acesa a discussão dos temas que, porventura, limitam ou ameaçam a competitividade da cadeia produtiva do milho. E lembra que eu estou usando a palavra cadeia. Eu não estou preocupado apenas com a produtividade dentro da porteira. Eu estou preocupado com a produtividade da indústria de insumos, da eficiência da indústria de insumos, com a eficiência dentro da porteira e também da eficiência no pós-porteira. Por quê? Não adianta o agricultor dentro da porteira ter uma rentabilidade sensacional, extraordinária, e amanhã não termos uma indústria de carnes saudável. O mercado internacional é importante. Olha o caso da soja. A gente exporta 80% da nossa soja de forma in natura, sem agregação de valor dentro da economia brasileira, sem os empregos que rodam ali na indústria de carnes, na indústria do biocombustível, agora tanto biodiesel no caso da soja, quanto etanol no caso do milho. Então, a leitura que eu tenho dessa primeira manhã é que estamos no lugar certo, no momento certo e com o produtor certo. E uma evidência, já fazendo um spoiler dos resultados de amanhã dos agricultores que participaram do primeiro fórum de produtividade, é que mais de 70% dos agricultores que foram auditados nesse primeiro GETAP estão com a sua sucessão garantida. Isso, para mim, foi uma informação sensacional, porque um herdeiro só quer ser sucessor se ele vê viabilidade, se ele vê crescimento, se ele vê atratividade. E o negócio do milho, que é acoplado ao negócio da soja e também outras culturas, claramente é altamente rentável, é altamente atrativo, não só para a nossa geração, que aqui estamos hoje, o Ivan com 4 décadas, eu com quase 3 décadas de estrada, mas para o Enilson, para os filhos do Enilson, para os netos do Enilson. Acho que essa é a mensagem, essa é a leitura que eu tenho desse primeiro dia das nossas conversas. Anderson Galvão, CEO da Celeris e nosso anfitrião aqui nessa manhã que foi tão gostosa, tão proveitosa. Antes da gente encerrar, eu queria que a produção rodasse. A gente consegue rodar o resultado da nossa enquete? Vamos ver se eu consigo enxergar. A gente teve aí a pergunta: você já travou sua produção de milho para a próxima safra? Perguntamos se era acima de 70%, média 40% a 70% ou menos de 40%. O resultado é 66,7% dos produtores que nos assistiram durante essa manhã, entre 70% e 40% é um ótimo número. A gente com certeza repercute esses números amanhã, porque amanhã tem muita coisa. O Anderson já deu aí spoiler e a gente está chegando ao fim do primeiro dia do Fórum do GETAP Milhos.